Oi, gente, tudo bom? Como é que você tá? Eu sou a Jess, Lyric. Seja muito bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal. Feliz Ano Novo! Hoje é o primeiro dia de janeiro de 2025 que eu estou gravando esse vídeo para contar para vocês todos os livros lidos de dezembro. Bora lá? Bom, gente, esse vídeo vai estar saindo numa sexta-feira, então, mas eu tô gravando dia primeiro, como eu disse para vocês. E aí eu queria muito conversar e queria muito que o primeiro vídeo fosse as leituras que eu fiz em dezembro. Em dezembro, eu li 9 livros no total. E eu tive muitas experiências boas, e alguns dos livros já acabaram aparecendo por aqui ao longo dos outros vídeos. Mas mesmo assim, eu queria fazer um vídeo assim com todos os livros que eu li. Então, eu vou começar por ordem de leitura, que na verdade eu não lembro exatamente muito bem, mas eu vou aqui no feeling. Lembrei. O primeiro livro que eu finalizei em dezembro foi um pequenininho que eu comecei em novembro, na verdade, que foi Árido. Esse livro aqui, chamado Histórias de Outras Vidas Secas, que são 5 autores paraenses já, 5 autores do Brasil, e aí cada autor é de uma região do Brasil. E eu achei muito, muito, muito legal essa proposta. Principalmente porque tem um autor da região aqui do norte, né? Obviamente. E é um autor que eu nunca tinha lido, que é o Tanto Tupiaçu. Inclusive, eu encontrei o autor na véspera de Natal, ele estava comprando uns livros lá na livraria aqui perto de casa. E aí eu também fui comprar um livro também do meu psiquiatra. E aí eu acabei comprando um outro livro, né? Que foi Meninas, da Lyudmila. Eu encontrei ele, nossa, gente, quase voltei para casa para pegar meu livro para pegar um autógrafo. Mas eu finalizei Árido, comecei pelo conto no qual né, do autor, nortista, o Tanto Tupiaçu, e depois eu fui finalizando os outros contos que, como um bom conto, ele é bem curtinho, todos eles são bem curtinhos, e todos foram experiências muito únicas, afinal são histórias que se passam em diferentes localidades do Brasil. Então, as 5 localidades do Brasil, você vai encontrar aqui um conto para cada localidade. Eu não li nenhum dos 5 autores. Foi a minha primeira experiência com todos os 5 autores. E eu gostei muito da escrita de todos os 5. Gostei bastante da escrita do Tanto Tupiaçu. Gostei muito também da escrita da Ana Paula Lisboa aqui. E aí também tem uma outra autora que chama Fabiane Guimarães, que tem um outro título que sai pela Alfaguara, que eu vou deixar a foto aqui. Enfim, Árido foi uma experiência muito boa. E esse foi o primeiro livro que eu finalizei em dezembro. O segundo título que eu finalizei em dezembro foi esse aqui, chamado Meu Braço Esquerdo, Um Sim à Vida, da Viviane Mossé. A literatura brasileira é um livro de poesia. Eu só conheci a autora como, na verdade, uma filósofa, e aí eu não esperava que esse livro, pela primeira vez quando eu vi, eu pensava que fosse um romance, não esperava que fosse uma poesia. E aí, quando eu comecei a ler a poesia, eu achei interessante, mas foi um livro que eu gostei muito, principalmente porque ela vai falar sobre a relação dela aqui com os pais, e eu acho essa literatura me chama bastante atenção, essa relação familiar, como é que se dá essas problemáticas, etc. E aqui a gente vai ter, não sei se é uma experiência pessoal da autora, ou se foi uma construção de personagem mesmo, mas aqui eu vou tratar como um personagem, né? A narradora que ela tá passando por um divórcio com com a esposa dela, ex-esposa dela agora, né? E ela tá passando por esse divórcio, e aí ela tá buscando forças onde, principalmente no filho dela, tá realmente passando por esse processo de divórcio, essa quebra, assim, das expectativas de continuar com aquela pessoa, e a gente vai acompanhar ela nessa jornada, e eu não sei se é uma experiência muito pessoal da Mossé, parece um pouquinho, assim, não sei, eu não conheço muito da autora, mas foi um título que eu gostei de acompanhar. Achei algumas passagens um pouquinho mais fortes do que outras. Acho que também teve algumas repetições de informações aqui em demasia. Não sei se foi uma característica realmente da autora de reforçar aquelas informações várias vezes, mas foi uma coisa que acabou me incomodando. Gostei, mas eu não gostei tanto como eu gostaria, entendeu? Mas é um bom livro de poesia. Eu acho que também por esse livro ter uma linearidade assim de acontecimentos, para quem está começando a ler poesia, eu acho que é uma ótima pedida. Então, tá aqui, Meu Braço Esquerdo, Um Sim à Vida. O outro livro que eu finalizei foi Hiroshima, Meu Amor, da Marguerite Duras. Não é mais segredo para ninguém que eu estou apaixonada por essa autora. Toda a obra dela que eu leio é uma experiência assim, um antes e depois, digamos assim, aquela autora que eu sei que eu vou gostar da obra. Não sei, é o segundo livro dela que eu leio. O primeiro livro foi um livro de ensaios. Na verdade, foi uma espécie de. Ela enviava essas crônicas, mas só que essa crônica tinha uma certa linearidade. Então,
as histórias se conectam e foram histórias que ela escreveu através de semanas, sabe? Acho que foram, se eu não me engano, 10 semanas. Então, cada semana ela escrevia uma história, mas a história estava interligada, era como se fosse uma continuação daqueles personagens que ela acabou observando. Enfim, eu achei genial. E em Hiroshima, Meu Amor, a gente tem um roteiro de um filme, né? E não sei se vocês já viram esse filme, eu ainda não assisti. Eu quero, acho que o Hiroshima, Meu Amor vai ser o primeiro filme dela roteirizado que eu vou assistir, não sei. Não sei quando eu vou assistir, mas é uma autora que eu acho que eu pretendo ler mais coisas ainda antes de assistir o filme. Não sei porquê. Na minha cabeça faz sentido, juro pra vocês. Mas Hiroshima, Meu Amor, a gente lê um Marguerite Duras, tudo que eu li dessa mulher até agora, eu me apaixonei, sério, muito bom. E o outro livro que eu finalizei, foi um livro bem curtinho, que é esse livro aqui, As Palavras Não São Deste Mundo, que eu recebi da Aline, muito obrigada, Aline. E foi um livro curtinho, mas assim, gente, que eu li, acho que umas 3 semanas ele. Ele é escrito através de cartas, e eu estou apaixonada por livros, assim, que são escritos através de cartas. Aí a gente vai ter as cartas do Hugo, que ele envia para um amigo dele, e aí eles vão conversar muito sobre a vida, eles vão conversar muito sobre o Hugo, em alguns momentos, ele é uma pessoa que eu acho que passa por momentos de depressão. Aqui que ele fala mesmo que tem semanas que ele tá muito triste, que ele não consegue fazer absolutamente nada, que ele não tem vontade de fazer nada, que aí depois ele fala, não, mas agora eu tô bem melhor, tô conseguindo fazer as coisas. E aí ele vai refletindo muito sobre a vida, ele vai refletindo muito sobre viver mesmo. E aí ele vai dando bastante conselho pro amigo dele, que é o Edgar, e a gente tem algumas cartas do Edgar aqui também. E eu acho muito bonita essa relação. O Hugo é uma pessoa mais velha, então o Edgar vê ele como essa figura de sabedoria, sabe? E busca conversar, busca conselhos, busca um diálogo que eu acho muito bonito mesmo. E foi um livro que eu acho que quando você lê, você consegue, tipo assim, marcar muitas coisas e você consegue muito bem discutir, refletir junto com o personagem, sabe? Não é o personagem aqui, na verdade, são as cartas, né? Junto com esse autor, que é o Hugo. Então, é um livro austríaco e eu gostei muito, muito mesmo de ler esse livro através de cartas. E é uma edição muito bonitinha, foi o meu primeiro livro da editora Ayané. O outro livro que eu finalizei, gente, foi um livro que eu estava lendo por 5 meses e eu estou falando. Ai, esse livro já apareceu tantas vezes aqui. Um Defeito de Cor, eu finalizei agora em dezembro. Esse livro foi uma jornada ao longo dos meses e foi um livro que eu digo que existe um antes e um depois. Assim, pessoal, um antes de ter lido Um Defeito de Cor e um depois de ter lido Um Defeito de Cor, sabe? É uma obra gigantesca, mas é uma obra escrita de uma maneira muito fluida. O aparato histórico aqui, o trabalho que a Ana Maria Gonçalves faz, é um trabalho, assim, incrível. Você não consegue finalizar esse livro sem falar, assim, nossa, essa autora é surreal, surreal, não consigo, não tem outras palavras, assim, só sinônimos dessa palavra, de surreal, sabe, de incrível mesmo. E é uma aventura aqui da Querrinde e literatura brasileira, essa é uma das maiores obras que a gente tem, e se você não leu ainda, eu recomendo muito que você leia em 2025. Tem uns outros vídeos de eu falando sobre a minha relação com o defeito de cor, né? Afinal, foram 5 meses. E eu vou deixar aqui o link embaixo se você quiser ver a sinopse e etc. Mas eu te digo que não veja muita informação, começa a obra, realmente, como você vê, é um calhamaço. Então, um pouquinho que você souber sobre, vai ser melhor. Então, leiam Defeito de Cor e eu garanto que vocês vão, assim, se apaixonar por essa obra. É muito pesada em muitos momentos, principalmente os 4 primeiros capítulos são capítulos muito difíceis mesmo. Você vai estar ali em contato com muitas violências, então pode ser um gatilho para você, tá bom? Então saiba disso, vá com a cabeça assim, divida certinho, faça um cronograma bonitinho para você ler, porque é um livro que os primeiros capítulos, como eu falei, é bastante difícil, mas vale muito, muito, muito a pena mesmo. O outro livro que eu finalizei foi Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, literatura japonesa. Gente, esse livro, eu acho que até agora eu ainda não consegui fazer as marcações, porque foi um dos livros que eu mais marquei, mais escrevi em 2024. Eu ainda não consegui colocar as flags, mas eu faço um negócio que muita gente vai odiar, que quando eu tô sem flag, eu marco essa partezinha, tá vendo? Daqui de cima,
Eu dobro a mesma folha, gente. Ai, enfim. Aí depois o que que eu faço? Eu pego as flags que estão aqui em casa e aí eu vou marcando, coloco na folha e desfaço esse dobradinho. Fica marcado? Fica, mas enfim, é o meu jeito de marcar e pra mim faz sentido. Essa foi a nossa leitura de dezembro do meu clubinho de leitura e sem dúvida foi um dos melhores livros que eu li em 2024. Eu tô apaixonada, assim, realmente. Foi o primeiro romance do Yukio Mishima e eu fiquei apaixonada pela escrita dele, pela sinceridade com que ele se debruçou para escrever essa obra. É uma obra autobiográfica, mas não deixa de ser uma ficção. E eu acho que ele foi uma pessoa muito sincera em colocar muitos dos pensamentos e muitos dos da vida dele mesmo, sabe? Então a gente vai acompanhar esse personagem aqui dos seus 5 anos de idade até os seus 24 anos de idade, que era a idade que o Yukio Mishima escreveu essa obra. Inclusive, esse aqui não é o nome dele, tá bom? Esse aqui é um pseudônimo, e eu vou deixar o nome do autor real aqui embaixo. Mas ele escreveu a vida toda dele como Yukio Mishima, então Yukio Mishima. Então aqui a gente vai estar entrando em contato com esse personagem que vai estar tendo essas reflexões desde criança sobre a sua sexualidade. Então, ele percebe desde cedo que algo dentro dele não funciona da mesma maneira como as pessoas ao redor dele. Então, ele com 24 anos de idade, escrevendo essa obra e refletindo sobre ele quando era mais jovem, ele vai fazer muito dessas autoanálises dele ao longo dos anos da vida dele até aquele momento, sabe? 5 anos de idade, 10 anos de idade, ele com 18 anos de idade, ele com 20 anos de idade. E ele é uma pessoa que nasceu no período de guerra e ele não sabe o que é viver fora desse período de guerra, de medo, de violência, de essa aflição dele saber que ele vai pro exército, que ele vai. Sabe, a vida dele gira em torno dessa iminência da guerra. Então, com 24 anos de idade, a guerra acaba e aí ele fica refletindo o que ele vai fazer depois disso, sabe? Ele não conhece o mundo antes da guerra. Então, é um livro incrível, é um livro que eu recomendo demais vocês lerem. Realmente é foi uma das minhas melhores leituras de 2024. E aí, depois desse livro, eu finalizei Cartas a um Jovem Poeta, que é um livro curtinho, que é um livro de cartas também. Eu acho que eu podia fazer um vídeo só de livro de cartas. Um vídeo, porque eu acho que eu já li bastante livros de cartas também ao longo de 2024. E foi um livro, assim, pequenininho, que também vai trazer muitas reflexões. Eu acho que carta e conversa entre si, né? Tinha muito dessa questão de você colocar nas cartas as suas preocupações, as suas reflexões sobre a vida, as suas dores, e você ir conversando com com aquela outra pessoa que estava recebendo a sua carta, que ia te responder. E aqui em Cartas ao Jovem Poeta, o Hilke vai fazer muitas reflexões pessoais sobre a escrita, sobre a arte. Ele também vai conversar muito, né? Afinal, ele envia essas cartas a um jovem poeta. E aí esse poeta, ele pergunta para o Hilke nas primeiras cartas o que ele achou da obra que ele enviou para o Hilke. E o Rick falou assim: nossa, você enviou essa carta para mim e para muitas outras pessoas, né? Então você tem que parar de ficar perguntando o que, é que as pessoas acham da sua escrita, você tem que se questionar. Você escreve, hoje você decidir parar de escrever. Como é que vai ser a sua vida a partir desse ponto, sabe? Fala assim: uma obra de arte é boa quando surge da necessidade. Então, o Hilke pede para ele fazer esse questionamento pessoal sobre escrita e se ele realmente precisa da arte, precisa da escrita para viver. E depois ele fala assim: tome então para si o destino e carregue dele o peso e a grandeza, sem jamais perguntar pela recompensa que poderia vir de fora. Então, é um livro curtinho que te faz refletir muito, e eu acho que esse livro aqui facilmente você pode retornar para ele e ler e, sabe, meio que uma busca pessoal. Sabe aquele livro conforto? Que você está passando por um momento difícil da sua vida e de indecisões, de dúvida, realmente de dor, assim, e você lê esse livro e você ter reflexões profundas e que te façam ter muita vontade de continuar vivendo. Eu acho que eu posso definir esse livro dessa maneira, porque realmente a forma como o Ryuki pensava sobre a vida e como ele refletia e como ele conversava, os pensamentos pessoais dele, são, assim, são um acalento para o coração, sabe?
E eu acho que esse livro aqui é facilmente um livro que você pode recomendar para as pessoas em diferentes momentos da vida dela que ela não está se sentindo tão bem. Então, Carta de um Jovem Poeta é um livro que eu recomendo muito também. É um clássico, ele é bem curtinho e eu acho que você deveria ler ele em 2025. O penúltimo livro de 2024, que eu pensei por um tempinho que seria o último livro, foi Becos da Memória, da Conceição Evaristo. Esse livro aqui de memórias, quando eu comecei a ler esse livro, eu estava pensando, nossa, faz tanto tempo que eu não leio um livro de memórias. Por mais que aqui seja uma ficção, aqui também vai ter muito sobre a vida da autora, né? E a vida das outras pessoas que ela quis escrever sobre. Então, são realidades e ela brinca muito, até mesmo no prefácio, sobre essa realidade que, na verdade, ela criou, uma ficção que ela cria, mas que essa ficção também é uma verdade, sabe? Então, aqui no Becos da Memória, realmente, eu acho o título perfeito, porque realmente a gente vai entrar em diversos becos e com várias memórias diferentes. Então, tem certo. Tem uma linearidade ali, mas você vai conhecendo várias pessoas, várias vivências, várias dores de uma favela que está passando pelo processo de desfavelamento. Então, você vai conhecer essas pessoas do seu passado. Aqui a gente vai ter a Maria Nova, que vai. Eu não sei se ela é narradora, você fica em dúvida sobre isso, mas ela é uma criança muito observadora. E é uma criança que sente muito as dores dos adultos. Ela é uma criança observadora e ela observa que ao seu redor tem muitas dores. Então, você passa junto com ela a conhecer muitas coisas da favela. E a Conceição Evaristo, ela te leva realmente por esse caminho, ela te leva por essa escrevivência maravilhosa e linda, que é muito característico de Conceição Evaristo, mas que é um livro muito doloroso e que eu acho que são memórias que, enfim, Conceição Evaristo sempre é uma pedida incrível e a sua obra, ela ressoa, assim, na gente de uma maneira muito única, sabe? Eu acho muito bonita a forma como ela escreve, por mais que os seus livros sejam muito dolorosos. Eu acho o meu favorito até agora, Canção para Ninar Menino Grande, é um livro que curtinho também, que eu acho incrível como ela apresenta muitos personagens e em um período de tempo de páginas tão curtinho, você sente uma complexidade de todas as personagens. Eu acho que poucos autores me passaram essa informação, esse sentimento de, olha, eu tô te apresentando esse personagem e acabou, já tô passando pro próximo e eu consegui sentir realmente essa complexidade, esse formato redondo da escrita. Enfim, Conceição Evaristo foi o meu penúltimo livro e foi o livro que foi o último livro do Autores do Brasil de 2024. E de fato, o meu último livro de 2024 foi A Corneta, da Leonora Carrington. É uma autora inglesa, mas que passou a maior parte da vida dela no México. Então, eu já vi em alguns lugares escrito como inglesa, mexicana, até mesmo porque ela vivia na Europa. Ela se envolve com o maior surrealista, o maior nome do surrealismo, e depois ele acaba sendo preso, e aí ela tem um colapso, e ela vai para um hospital psiquiátrico, depois ela vem, não vem, né? Ela vai para o México e passa a vida dela no México, e aí ela vai conhecer muitas outras personalidades do surrealismo mexicanas que ficaram muito famosas, e como a Remédio Varos, é uma pintora. E a própria Leonora Carrington também foi uma pintora surrealista. Aqui, essa pintura que está na capa é a pintura da autora. E, gente, A Corneta é um livro, assim... Eu marquei muito esse livro. É um livro muito curtinho e é um livro muito, muito viajado, muito divertido. Nossa, eu não sei, foi realmente também uma das minhas melhores leituras de 2024. Aqui a gente vai conhecer uma velhinha que ela vive com o filho dela, e aí ela tem dois gatos, uma galinha vermelha, e aí ela mora, tipo, numa casinha atrás da casa do filho, sabe? Mas a esposa desse filho, a Nora, e o neto querem que essa velhinha vá para um asilo. Então, o filho acaba sendo influenciado por essas duas pessoas e aí ele vai para esse asilo. Mas esse asilo, ele não é um asilo
normal. Ele é um asilo no qual as pessoas creem numa religião que é a do cristianismo interior. E aí a gente vai conhecer as outras senhoras que também moram nesse asilo e um pouquinho não, bastante sobre cada uma delas. E aí vai ter uma história ali no meio, surrealista, viajada, e eu adoro uma amiga dela que ela fala assim: olha, mas aí não se preocupa, porque qualquer coisa eu alugo um carro, e aí eu chego lá com uma metralhadora, e aí se tiver um monte de cão indo atrás da gente, não tem problema, porque eu vou atirar nos cachorros que são treinados pela polícia. E ela fala assim: como assim? Mas e se você atirar em mim? Ela fala: não se preocupa, você corre do meu lado. Enfim, gente, é uma viagem, é muito divertido, mas a autora também vai questionar muito, assim, eu acho que você consegue muito fazer o paralelo entre o asilo e o hospital psiquiátrico no qual a autora, de fato, realmente foi internada. Então, ela consegue fazer esses paralelos, assim, e de uma maneira muito única. Então, A Corneta também foi um livro que eu gostei demais. Ele tá marcadinho aqui porque eu tenho que finalizar o pós-fácil, que é o pós-fácil da Olga Tokarczuk, que é autora de Sobre os Ossos dos Mortos, que também é um livro bem viajado e que você consegue também perceber a influência desse livro aqui para aquele livro lá. Então, A Corneta foi o meu último livro lido de 2024. É isso, pessoal. Me conte aqui nos comentários como foram as suas leituras de dezembro, se vocês escolheram quais livros você, qual livro, na verdade, você vai começar 2025. Me conte aqui nos comentários e eu espero muito que você tenha gostado do vídeo e um beijo.